Olá, meus preciosos, graça e paz. Venho aqui agradecer a todos vocês, a igreja, os amigos que colaboraram, que cooperaram na conquista das 1000 inscrições. Então quero convidar você para que agora retomemos formando um grande exército na conquista daquelas pessoas que serão alcançadas pelo Evangelho do Senhor. Muito obrigado por seu gesto, muito obrigado por seu esforço, seu carinho e sua dedicação. Tudo isso mostra que você tem amor às vidas e quer ver o reino de Deus se propagando na terra. Muito obrigado, Deus abençoe. Shalom, Igreja do Senhor. Sejam bem-vindos a mais um culto ao nosso Deus. Meu nome é Marilis e eu faço parte do Ministério de Música da ICEGEC Natal. Gostaria de convidá-los a iniciar esse momento de louvor e adoração, onde hoje estaremos relembrando a entrega de Jesus por cada um de nós na cruz, o sangue da nova aliança que foi derramado, o Filho do Deus vivo que veio ao mundo, morreu, mas ressurgiu e vive, e para sempre será glorificado, exaltado, engrandecido. Bendito será para sempre o seu poderoso, glorioso, perfeito nome. Que possamos erguer as nossas vozes, que tudo que há em nós nesta hora possa se voltar para a sala do trono, pois cada um de nós, você, eu, todos nós temos o livre acesso à presença do Pai. Em Cristo Jesus. Cristo
Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui.
meus preciosos, graça e paz. Que dia especial, que momento maravilhoso, importante, estarmos juntos neste dia. Glória a Deus, chamado primeira-feira, não é? Aleluia. Nesta oportunidade estamos vivendo momentos de tabernáculos, né? Grande festa, as festas de Yahvé, uma delas, praticamente a última do ano, glória a Deus, chamada Sucote, habitação, aleluia. A palavra de Deus diz que nós temos uma habitação permanente, glória a Deus, na eternidade com o Senhor. Mas enquanto aqui estamos habitando em habitações temporárias, mas todos os dias estamos lembrando e aguardando nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Desde o Shabat, Israel e todas as igrejas com a visão de Jerusalém estão com sua mente ou suas mentes voltadas para esta festa. Porque todas as festas de Yahvé não são nossas, ele disse, as festas são minhas festas, apontam para o Senhor, para o Salvador. E hoje nós, como igreja, aleluia, aguardando a bem-aventurada esperança, aguardando o arrebatamento da igreja, estamos vivendo dias tremendos na presença de Deus, apesar dos embates, dos combates, das batalhas dentro de uma guerra que só terminará quando sairmos daqui, mas temos a alegria de carregar conosco, glória a Deus, o resto das aflições do Senhor Jesus. E hoje, como o primeiro dia da semana, nós vamos celebrar a ceia. Conforme anunciado, a igreja local, no caso em Sejeque, em Natal, a menos que os nossos irmãos queiram cear conosco, podem disponibilizar aí suas material, pão e vinho, né? Para que celebremos juntos. Mas, notadamente, a Sejeque em Natal, que é nosso compromisso, né, regular, enquanto igreja, creio que as famílias já estão reunidas para esta grande celebração. E como estamos vivendo dias de tabernáculos, então vamos compreender o porquê estamos aqui. Aleluia! Nossa vida, nossa comunhão com Deus, nossa experiência com o Senhor Jesus, essa comunhão do Espírito Santo dentro de nós que nos mostra, que nos ensina que o noivo está voltando. Portanto, tudo devemos para fazer e contribuir para que aquele dia, o dia do arrebatamento da igreja, não sejamos tomados de surpresa e alguma coisa que porventura venha nos prender, nos impeça de subir com o Senhor. E a palavra que me chegou ao coração durante a semana, quando eu pensava exatamente no dia de hoje da ceia, aleluia, inclusive eu coloquei lá no grupo da igreja, vocês viram, ceia do Senhor, né? Ou Santa Ceia, discernindo o corpo do Senhor. Quero falar hoje para você, meu irmão, para você, igreja, para você, meu querido amigo e irmão que porventura não esteja afinado na comunhão do Senhor, tenha por algum momento pensado em viver seu próprio caminho e afastando-se dos preceitos de Deus e sua palavra, mas hoje é que você está aqui. Eu quero dizer que o Senhor marcou um encontro com você, conosco, para que a gente possa falar um pouco e compreender, né,
o contexto em que estamos vivendo, a realidade da palavra, como devemos viver, como devemos fazer, o que devemos evitar, o que devemos rejeitar, o que devemos abraçar, para quê? Para que sejamos havidos por dignos, aleluia, por causa da graça e da misericórdia do Senhor, de subirmos com Ele no arrebatamento. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 29 diz: porque todo aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Porque todo aquele, ou seja, aqui não faz nenhuma ressalva. Todos os que um dia aceitaram a Jesus como Salvador, se dizem cristãos, se dizem crentes, membros de uma igreja, congregados numa igreja, ainda que não tenha passado pelo batismo, mas que a sua denominação permite tomar a ceia, e aqui eu queria abranger ainda mais, né? Não somente o tomar o pão, o comer o pão e beber o cálice, mas uma vida de santidade, uma vida de temor, uma vida de obediência à palavra de Deus. Mas voltando àqueles membros da igreja em que participam da ceia, participam do pão e do vinho, para estes eu quero dirigir uma palavra direta, para que compreendamos o que estamos fazendo aqui. Qual é a sua obra? Qual é a sua missão? O que você entende por ceia? O que você entende por comunhão dos santos? O que entende por cálice de bênção? Preciso compreender todas estas coisas para que a gente não viva a vida cristã sem compromisso, como se a igreja fosse uma sociedade, como se a gente ouvisse a palavra de Deus no primeiro dia da semana e no segundo dia voltássemos às mesmas práticas dentro da nossa lide diária, dentro do nosso relacionamento familiar, profissional, enfim, voltando àquela mesma prática que já calejou dentro de nós e não entendemos como desobediência a Deus ou mesmo como pecado. Glória a Deus. Para isso vamos compreender o que é o corpo do Senhor. Eu acho que a resposta mais simplista, aleluia, é esta: a igreja. Porque quando eu digo a igreja, eu estou incluindo todos os crentes. Eu estou generalizando. Eu estou falando da multidão de evangélicos, da multidão de protestantes, indistintamente. Veja, sem qualquer identificação. No entanto, aleluia, de que consiste o corpo do Senhor? Se o corpo de Cristo é uma metáfora sobre nossa associação com Jesus e com os nossos irmãos cristãos, a igreja é representante de Jesus na terra e cumpre as suas ordens, assim como um corpo cumpre as ordens da cabeça. Paulo certa vez disse que nós não somos mais de nós mesmos. E quando recebemos o Senhor Jesus e somos consolidados na fé, ensinados no temor do Senhor, conhecendo exatamente sobre relacionamentos, né? Com relacionamentos a serem construídos e relacionamentos também a serem destruídos. Porque o homem é um ser relacional. De qualquer forma, esteja em Deus ou não, ele tem um âmbito, uma área de relacionamento. E quando o homem é natural, ele vive sob a égide do pecado. Então, toda a sua vida, sua cultura, sua educação, seus comportamentos são nessa linha, né? Mesmo que professando a Deus como Senhor, como Salvador, como Criador, mas toda esse linguajar é aqui.
é apenas uma acepção da mente. É uma herança de uma tradição religiosa, porque aprendeu, né? Mesmo na igreja evangélica ou em outra religião, mas não teve a experiência do novo nascimento. Por isso que nós defendemos que as libertações, elas se tornam autênticas e permanentes na vida de uma pessoa, não porque ela precisa sair daquele momento de sofrimento, de pressão emocional, de pressão espiritual, e experimentando uma ministração, uma oração, e sente aquela leveza, aquele alívio, mas se ele não teve a experiência do novo nascimento, com certeza todos os demônios, todos os opressores virão no momento oportuno para perturbar essa vida, para trazer de volta as práticas pretéritas que o levaram a uma opressão, uma depressão, uma ansiedade em tempos idos. Muito bem. Então veja, hoje, esse texto da palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 29, aleluia, ele fala não apenas na ceia do Senhor, mas também nos revela alguns fatos importantes daquela igreja sobre a dimensão espiritual com a qual nos relacionamos. Meus queridos, eu quero dizer a vocês que as nossas atitudes, elas não são neutras, certo? O que eu fizer, o que você fizer, enquanto servo de Deus, crente em Jesus, glória a Deus, elas produzem bênçãos ou produzem maldição nas nossas vidas. Por isso, chegar neste momento diante do altar do Senhor, da mesa do Senhor, e comer o pão, beber o cálice, simplesmente por causa do hábito, do costume, por causa das impressões que vamos causar, seja o pastor da igreja em me ver ali pegando o pão, pegando o cálice, comendo o pão, comendo o cálice, porque existem as pessoas até que tomam o pão e tomam o cálice. E na hora da ministração da ordem de comer o pão, escondem o pão, porque a consciência, seu espírito recriado não lhes permite participar. E quando muito tomam o cálice, porque não querem derramar o vinho no salão do templo. É de lamentar, mas existe. Nós temos testemunhos de pessoas que experimentaram libertações nessas áreas, que não conseguiram viver mais nesse tempo de escravidão espiritual, né? De hipocrisia, de demagogia, vivendo uma fantasia dentro da igreja, achando que podia enganar a todos, tendo a postura de um bom cristão, mas na verdade seu coração ardia de preocupação e de culpa, por isso não tiveram outro caminho senão reconciliar-se com Deus. Muito bem. A Bíblia diz que o cálice da ceia, Paulo chamou de cálice de bênçãos. Glória a Deus. No entanto, este texto da palavra diz que esse cálice de bênção, se nós tomarmos, participarmos desta mesa do Senhor indignamente, né? Comemos e bebemos para a nossa maldição, para a nossa condenação, não discernindo o corpo do Senhor. É interessante notar que quando lemos a epístola de Paulo, as epístolas, principalmente a primeira epístola, nós vamos encontrar uma igreja completa, né? Era tão completa no sentido de ter absorvido os ensinamentos, a pregação do Evangelho, a experiência dentro da igreja, a experiência com o Espírito Santo até. Chegou ao ponto que Paulo mesmo disse, de modo que nenhum dom vos falta. A igreja de Cristo,
de Corinto, ela era uma igreja muito carismática. Ela era muito abençoada por Deus. Agora eu quero lembrar aqui que, segundo os estudiosos, esse período de comunhão maravilhosa, de andar na verdade e em verdade, durou um pouco menos de 3 anos, segundo os estudiosos. Então veja bem, era uma igreja em que Paulo ensinou sobre o amor, sobre os dons espirituais, e eles buscaram de tal forma que Paulo disse, em outras palavras, que ela era uma igreja completa. Infelizmente, por motivos que não conhecemos, essa igreja começou a declinar espiritualmente. Aqui eu quero lhes lembrar algo. O nosso inimigo, o inimigo de Deus, o inimigo da igreja, não dorme. Quanto mais nós mergulhamos na graça, no conhecimento de Deus, na comunhão e no relacionamento com Deus, ele fica a espreitar para nos apanhar em qualquer deslize. E um dos caminhos fáceis dele nos encontrar é quando nós perdemos a intimidade com Deus. Perdemos o relacionamento com Deus pela oração, perdemos a comunhão com a palavra, o nosso espírito ele vai se enfraquecendo, a nossa alma, ao ver o mundo ao redor, começa a despertar no nosso corpo, na nossa vida, a necessidade, as carências, e a gente olha muitas vezes para dentro da igreja e não encontra aquilo que poderia suprir aquela necessidade do momento. Então preferimos escolher lá fora. Vejam bem, glória a Deus. A igreja de Corinto, ela passou por muitos problemas. Eu gostaria de analisar alguns aqui para que a gente compreenda. Primeiro, divisões. Mais ou menos, no mínimo 4 grupos de crentes começaram a discutir quem pregava melhor, quem ensinava melhor, quem era mais importante porque trouxe para nós o fundamento do evangelho, ou seja, a pregação, e até aqueles que eram tão irreverentes, tão insubordinados, tão insubmissos, independentes, que diziam que não pertencia a nenhum deles, mas eles eram de Cristo. Muito bem, ou seja, um grupo dos espirituais. Você sabe aquele tipo de gente, que não deixa o Espírito Santo trazer o discernimento, mas como gosta de entrar nas questões alheias, o Espírito Santo não encontra lugar para fazê-lo discernir as coisas e prontamente ele entra por um caminho parecido com o discernimento, mas que é o julgamento. Aí contraria frontalmente a palavra do Senhor Jesus em Mateus capítulo 7. Não julgueis para que não sejais julgados. Essas pessoas começam, se dizendo espirituais e, portanto, enveredam por esse caminho. Então era esse problema, ser espiritual exageradamente, buscar um perfeccionismo que não é exigido na palavra, mas a palavra é andar em comunhão com Deus e santificação, E essa santidade, ela é progressiva. E quanto mais eu me santifico, mais eu me encho de Deus, eu me encho do amor de Deus, me encho da compaixão de Deus, até para com o meu irmão, a minha irmã, que não conseguiu caminhar da forma como eu estou caminhando, mas a minha atitude não é desprezá-lo, não é criticá-lo, mas é exatamente ir a ele, chamá-lo e convidá-lo para caminhar no mesmo passo comigo. Aleluia! E nesse ritmo, ele pode até caminhar mais aceleradamente e o Senhor é glorificado em tudo. Então essa era a primeira situação. Segundo, problemas doutrinários. A igreja começou a questionar a doutrina. Paulo, outra vez ele disse, mas graças a Deus obedeceis de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Queridos,
Nós temos a doutrina da palavra. Ou seguimos por esse caminho, né? Ou então, ali não é o lugar onde a gente deve permanecer. Porque criar dificuldades, não. Para termos uma ideia, eles não aceitavam a ressurreição dos mortos. Paulo prega em 1 Coríntios capítulo 15, mostrando sobre a ressurreição. Havia também um espírito faccioso na igreja. O que é isso? Os grupinhos, né? E eles achavam, bom, carne sacrificada aos ídolos. Os fortes diziam que podiam comer, porque entendiam. Outro versículo diz que a oração, pela oração tudo é santificado. Porque na Bíblia nós encontramos tudo o que quisermos. Quer seja para nossa edificação, nossa salvação, ou para nossa condenação, alimentando nossa alma, nosso espírito vazio de Deus, portanto buscando uma satisfação, né? E assim eles, se sentindo fortes, transgrediam algum preceito ensinado a partir da convenção de Jerusalém e desprezavam aqueles outros que procuravam obedecer. Essa era uma situação. Outra, a respeito dos casamentos. Quem era mais espiritual? Era quem era casado, casar-se ou servir a Deus solteiro. Existia muito isso. Isso foi permeando a igreja. E foi tomando uma expressão tal que eles se mantinham espirituais. Aí dentro da própria igreja, a falta da ordem do culto, todo mundo, sentindo-se espiritual, queria ultrapassar os limites da boa ordem e da decência do culto a Deus. Vejam bem, os espirituais falavam línguas estranhas, mas não tinha quem interpretasse. Havia uma celeuma em cima disso daí. Os que profetizavam também o faziam mas não havia ordem de falar, não é? A Bíblia diz que profetiza, amém, o outro interpreta, é preciso que haja isso tudo. E eles viviam nessa situação. As mulheres entusiasmadas estavam querendo tirar qualquer sinal de que há uma diferença entre homem e mulher dentro da ordem da criação de Deus. Olhem, irmãos, isso é outra coisa muito séria. A igreja de Jesus precisa compreender que não pode seguir os padrões do mundo. Esse entendimento esse nivelamento que nós vemos hoje aqui, essa igualdade, na verdade é uma porta aberta para a rebelião, para a insubmissão. E lhes provo, se tudo isso fosse muito bom e fosse o verdadeiro, então o índice de intrigas, de contendas, de divórcios e separações teria diminuído. Mas a realidade diz o contrário. Isso só tem feito aumentar. Quando lemos na palavra de Deus, glória a Deus, que o homem é a cabeça da mulher, né? A mulher, aleluia, e ele é o salvador desse corpo. Quando a palavra de Deus diz que fala sobre submissão, não está dizendo aqui, falando de subserviência, não está falando aqui de opressão, não está falando aqui de machismo, coisa nenhuma. Vejam bem, Deus deu a Adão uma missão e a mulher deu como adjutora, portanto, ela estava com ele, né? Glória a Deus, debaixo dessa missão. E aí Deus, o casamento é honrado, a família é honrada e o nome de Yahvé é glorificado. Glória a Deus. Precisamos compreender que Deus entregou a missão de governar, de trabalhar, de dominar, de administrar, de lavrar, de guardar, aleluia. O jardim, Deus confiou ao homem, né? Hoje, se culpam as mulheres, porque, por causa de Eva, calma.
Vamos ler a palavra de Deus cuidadosamente? Né? Eu tenho uma versão da Bíblia que diz que a serpente, enquanto estava seduzindo Eva, Adão viu e não fez nada. Ora, sua missão era guardar o jardim, ele foi omisso. Outra coisa interessante, quando Eva comeu do fruto, não viu nela qualquer alteração. Por quê? Porque a responsabilidade direta foi dada a Adão, né? Glória a Deus. Só depois que ele comeu é que veio toda essa descoberta do pecado, da nudez, da vergonha, do medo e toda a sorte de males. Outro problema sério na igreja são problemas morais. Havia uma confusão. Paulo diz que recebeu a carta dos irmãos, dizendo que havia dentro da igreja até aquelas pessoas que tinham uma conjunção carnal com a mulher de seu pai, ou seja, sua madrasta. E ao que parece, ao que entendemos, é que o pai daquela pessoa estava vivo e convivia com essa mulher. E isso estava dentro da igreja. E o povo se embeveceu num orgulho espiritual, porque era a igreja espiritual, era a igreja completa dos dons espirituais, e isso foi se avolumando dentro da igreja. Olha, queridos, a palavra de Deus nos diz que um abismo chama outro abismo. Se nós que estamos no caminho de Deus e não ouvirmos as ordens do cabeça que é Cristo, que dirige as nossas vidas, nós começamos a experimentar coisas aparentemente tão simples, mas nos causam muitos males. Com isto, havia um grupo na igreja que estava voltado à prática da prostituição religiosa, né? Então, porque isso era comum lá na cidade de Corinto. Isso era praticado onde os templos, por exemplo, cultuavam a Afrodite, a deusa Afrodite. Olha, eu quero falar aqui um pouquinho para mim e para você sobre libertação. Saibam que quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, nós trouxemos muita herança do lugar onde viemos. Seja idolatria, seja feitiçaria, seja prostituição, adultério e tantas outras coisas. E não esqueça, o inimigo de Deus procura prender-nos nessas áreas. Quando nós nos libertamos, ele não para. Ele procura reproduzir essa maldição familiar, essa herança nos nossos filhos. Por isso, pais e mães, observem seus filhos, ame os seus filhos, não deixe de admoestá-los no caminho do Senhor. Por quê? Porque encontramos na Bíblia Paulo mesmo doutrinando a igreja sobre esse desnivelamento espiritual, esse desnível, né, de ordem espiritual, não é verdade? Esse espaço, essa diferença. E ele diz que não há concordância de Deus com os ídolos, de Cristo com Belial, do infiel com o fiel. Olha, quando nós cedemos ao pecado, seja de qualquer ordem, na área financeira, na área sentimental, né, na área emocional, na área afetiva, vejam bem, nós já estamos dizendo que descemos um degrau para exatamente fugirmos da palavra de Deus. Muito bem. Havia na igreja de Corinto uma pessoa que estava vivendo nessa situação. E o mais grave é que isso não era só do conhecimento da igreja. Olha, se a igreja de Jesus, que prepara-se para o arrebatamento, tem conhecimento dessa prática e não denuncia, quando eu digo denunciar aqui, eu não estou falando de fofocar. O que é fofoca? Fofoca é você tratar com alguém o problema de outrem, se esse alguém com quem você trata não tem autoridade para mediar, para ajudar e para abençoar, né?
A igreja estava vivendo isso e tinha conhecimento. Mas, como sobrepujava nos dons espirituais, com essa coisa, essa excrescência, né? Queridos, digo a vocês, não adianta ser espiritual se o caráter não for tratado pela palavra de Deus. Glória a Deus. Então, o que mais incomodou a Paulo nessa situação foi a falta de atitude da própria igreja. Por isso ele vem e coloca o problema com palavras muito claras, né? Glória a Deus. O problema era de imoralidade, né? Ele diz: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade. E depois ele especifica a imoralidade. Muito bem. O segundo era o conformismo com o pecado. Irmãos, quem se conforma com o pecado na sua própria vida, ou quem o aceita, né? Quem aceita o pecado na sua própria vida, essa pessoa e participa da ceia, ela está comendo e bebendo indignamente, porque ela não está entendendo, ela não está discernindo o corpo do Senhor. O que é discernir o corpo do Senhor? É saber que o corpo de Cristo tem Cristo como cabeça, portanto deve ouvi-lo, portanto deve ouvir a sua palavra. Para quê? Para que não caia nas arapucas do diabo, né? Então esse pecado que dominava, e Paulo mostra, a palavra de Deus mostra, que o pecado é como fermento. Está escrito que um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, quando falamos de fermento, nós estamos falando aqui de levedo, né? Por quê? Porque a capacidade do fermento consiste em aumentar e dominar o ambiente onde se encontra. Para aqueles que fabricam bolos, sabem isto. Você faz uma quantidade de bolo, uma massa, prepara tudo ali, mas você não enche até em cima da forma. Por quê? Porque você deixa o espaço para o fermento entrar em ação. E ele toma todo aquele espaço da forma e muitas vezes ele ultrapassa aquele centro. Quando você olha, pensa que o bolo é completo, mas na verdade é que ele dominou todo aquele ambiente. Assim é o pecado, né? Muito bem. Depois, o segundo argumento, a segunda defesa de Paulo é que o Evangelho, Cristo Jesus, ele é tratado, Jesus é tratado de nossa Páscoa, porque Cristo, nossa Páscoa. E quando falamos da Páscoa, né? Aleluia, um dos elementos da Páscoa, né? Da mesa da Páscoa, da mesa de Pêssar, era exatamente os pães ázimos, ou seja, pães sem fermento. Se Cristo é nossa Páscoa, nenhum fermento do pecado deve dominar, porque Cristo é nossa eterna festa. As festas bíblicas, elas nos servem e nos indicam, aleluia, que Cristo Jesus é o ponto alto de todas essas celebrações. Portanto, se há pão fermentado, deixa de ser Páscoa. Se eu sou cristão e admito o fermento do pecado a partir da minha mente, e esse pecado, esse fermento domina meu corpo, nas minhas decisões, nas minhas escolhas, então Cristo não é mais visto em mim. Aliás, o que nos atrai lá fora? Nós temos duas coisas que podem atrair o perdido. Uma é a vida de santidade, no sentido de ver em nós o bom cheiro de Cristo, o testemunho da palavra de Deus, e, portanto, eles são atraídos para o Evangelho. E o segundo é a atração do mundo com seu pecado, porque nós muitas vezes não temos a postura, né, de um cristão correto. Estamos na igreja, tocamos na banda, enfim, dançamos, pregamos, lideramos células, participamos de células, levamos outros, mas o fermento está arraigado no nosso coração. Então veja bem, né? Glória a Deus. E a Bíblia diz que a vida cristã, Cristo como Cordeiro Pascal, isso em nós deve ser uma verdadeira festa, uma alegria constante. Glória a Deus. Agora ele recomenda, irmãos, festejem, celebrem festa,
Glória a Deus. Não com o fermento da maldade, não com o fermento da malícia, não com o fermento do pecado, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Meus queridos, só quando a sinceridade e a verdade prevalecem que nós verdadeiramente celebramos. Só aí é que nós celebramos, tá certo? Glória a Deus. Somos uma comunidade que celebra, que vive na alegria, no gozo da santidade, além do nosso Cordeiro que é Cristo. E Paulo aqui não está pregando perfeccionismo, não, absolutamente. Agora ele mostra, dentro dos seus argumentos, né, a doutrina da palavra, o ensinamento. Gostaria de dizer a vocês, aliás, repetir o que tantas vezes tenho ensinado. A palavra de Deus, aleluia, ela tem caráter de informação. Tomamos conhecimento. E se queremos, ela entra para o segundo caráter da formação. Nós somos formados no caminho de Deus. E se nós resistimos à informação e à formação, mas queremos ficar naquele ambiente porque ele é bom, porque ele é agradável, porque tem gente séria, e nós entramos para esse ambiente com o nosso pecado e não nos desvencilhamos dele, não nos libertamos, mas como fermento começamos a contaminar os outros, só há um caminho. É a disciplina cirúrgica. É o que eu chamo de separação necessária. Outros de separação santa, né? Infelizmente existem situações que só dá certo uma separação. Até que haja o reconhecimento e alguém volte arrependido, não é? Porque muitas vezes nós criamos situações que não dá para continuar. A Bíblia nós encontramos o caso de Abraão e Ló, encontramos o caso de Paulo e Barnabé com relação a João Marcos. Depois, Ló precisou ser resgatado pelo seu próprio tio. Mais tarde, Paulo reconheceu o valor de João Paulo, né? De Marcos, aliás, e mandou que o chamasse, pois era útil para o ministério. Glória a Deus. Então, estamos vivendo num momento onde tudo está sendo relativizado. Isso é um perigo, queridos. Não podemos viver no reino de Deus com os nossos achismos. Não podemos. Certo? A doutrina diz assim, a visão da igreja diz assim, mas eu acho que não é bem assim. Isso é uma porta aberta. Isso é uma brecha para que a gente comece a alimentar uma rejeição à igreja, à liderança, uma rebelião, uma independência, um esfriamento espiritual, e por conta dessas coisas, né, a gente perde e cai da graça de Deus. Vejam que a cada situação dessa, eles foram progredindo para o mal. Chegou ao ponto deles também, eu diria, ridicularizarem a ceia, né? Eles não levavam a ceia como símbolo, como memoriais de uma aliança. A Bíblia diz que cada um dentro das suas posses faziam sua própria ceia. Ou seja, não se reuniam para melhor, mas para pior. E tinha deles que levavam tanto vinho que se embriagavam. Triste, né? Por isso a palavra de Deus, meus queridos, quero encerrar nesta hora para celebrarmos a ceia. Nos chama a viver vidas santas e retas. Nos chama a aborrecer o pecado e, se necessário, tomar as devidas providências para que ele não tenha livre curso no nosso meio, nas nossas vidas, nas nossas famílias e na igreja. Glória a Deus. O problema não é o pecado apenas, não é o pecado em si, não. O problema é o pecado não resolvido. É o pecado não resolvido na minha vida. É o permitir que algo, pecado do passado, oculto, que eu escondi no recôndito da minha vida, para ninguém saber, para ninguém ver. Como se não bastasse a gente vivesse uma vida de elegância espiritual, ao passo aquele mal está roendo, corroendo como cancro. Por isso, para o pecado, ao resgate. Glória a Deus, ao perdão,
a redenção e a libertação. Aleluia. O problema é o pecado não confessado. Por isso, não reconhecido e não tratado. Que Deus nos dê sua graça e sua misericórdia, né? Vamos discernir o corpo do Senhor. O que eu e você estamos fazendo aqui no reino de Deus. Ser cristão é ser a reprodução de Jesus no caráter e na missão. Eu falei aqui no caráter carnal, humano, diabólico, num crente que passou pelas fases e etapas da igreja, foi consolidado, batizado nas águas, experimentou o batismo do Espírito Santo, a excelência dos dons espirituais, desenvolveu algum cargo ou função na igreja, mas não consegue se desvencilhar da tentação. Esse é o lado. Qual é a nossa missão? Aleluia. Hoje é proclamar o Evangelho de Cristo. Não somos chamados para sermos elementos de escárnio, de escândalo, absolutamente. Somos chamados para glorificar a Cristo. Portanto, quem come e bebe indignamente, ou seja, que não discerne isso, não se autoexamina, né? Porque todos nós precisamos sentar à mesa do Senhor e participarmos do pão e do vinho depois de examinados por nós mesmos, tá certo? Porque diz a palavra de Deus, se nós nos julgarmos a nós mesmos, nós não seremos julgados. Agora, quando somos julgados, tem que ficar com raiva do irmão, não. Você tem que entender que somos repreendidos pelo Senhor, porque Ele não quer que sejamos condenados com o mundo. Diante desta palavra do Senhor, glória a Deus, eu estou aqui com o pão, memorial da aliança. Hoje, esse pão tem fermento. Mas não é o fermento desse pão que vai contaminar meu corpo, né? Naqueles dias, dia da Páscoa, os pães eram ázimos, né? Isso para trazer uma lição tremenda espiritual para nós. Mas aqui está o pão. Glória a Deus. Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, chegamos diante da tua presença com o nosso coração, contrito, desejoso de te servir, de te amar. Perdoa, Senhor, nesta hora, cada um de nós, que está assentado à tua mesa, a mesa da aliança. Queremos refletir o teu caráter, queremos ser a tua reprodução na terra, vencer, suportar, ter a tua palavra como escudo, glória a Deus, onde possamos, Senhor, a cada momento, colocá-la diante de nós e ela ser lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Aqui consagramos este pão para este ato nesta hora. Que a tua bênção, que a tua graça, que, Senhor, teu amor nos envolva aí neste tabernáculo. Aleluia, diz a tua palavra que todas as vezes que comemos este pão e bebemos este cálice, anunciamos a tua morte até que venha. Amém. Glória a Deus. Portanto, pode comer o pão. Aleluia. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice e deu graças. Senhor Jesus, muito obrigado por tua obra no Calvário. Muito obrigado pelo sangue derramado. Muito obrigado pelo sangue que tornou-se para nós o sangue da aliança. O sangue que justifica, que purifica. O sangue que nos acoberta, que nos cobre. O sangue que nos sara. Nesta hora, diante deste ato tão solene, tomamos o vinho e consagramos a ti. Glórias ao teu nome. Que, Senhor, nosso espírito seja fortalecido pela tua presença, em nome de Jesus. Amém. Pode beber do cálice. Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor. Muito obrigado por este momento tão especial.
quando aqui relembramos o teu sacrifício e proclamamos a tua volta. O teu Espírito que tem nos ajudado todos os dias, nos lembrando esta aliança, nos levando à santidade. Queremos nesta hora te agradecer, que esta congregação do Senhor, que participa na ceia hoje, neste dia, conosco aqui e agora, que cada um seja abençoado, que aprenda a rejeitar o mal, a lhe abraçar o bem e te servir e te amar. Em nome de Jesus. Amém. Jesus
assim, meus preciosos, estamos chegando ao final da nossa celebração. Quero desejar a todos vocês uma semana de bênção e de paz, tá? Glória a Deus. Vamos encerrar esta celebração. Aleluia, orando ao Senhor. Obrigado, papai. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus. Não temos palavras para chegar diante de ti em gratidão pelo mistério, Senhor, da redenção. Obrigado que revelado a nós, que possamos nos revestir dessa força, dessa graça, e que possamos dar continuidade à pregação do teu evangelho, que possamos refletir a tua luz, Jesus, pois tu disseste que és a luz do mundo e nós recebemos esta luz e transmitimos aos outros. Obrigado pelos irmãos, pelos amigos, obrigado pelos nossos inscritos, e eu oro para que nesta festa de tabernáculos, todos nós nos voltemos para conhecer o Senhor e saber que Ele breve voltará. E aos que permanecerem fiéis, guardando a sua aliança, serão por Ele arrebatados. Aleluia! E viveremos para sempre com o Senhor. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós. Amém e amém. Que Deus te abençoe, te guarde e brilhe sua face sobre ti, levante seu rosto e te dê paz. Que Deus te abençoe, te guarde e brilhe sua face sobre ti, levante seu rosto e te dê paz. Sua face sobre ti, levante seu rosto e te dê paz. Amém.
ti, sobre toda tua geração, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Tua presença esteja em ti, e sempre onde fores, ao entrares, ao saíres, Ele é forte, pelo dia, pela noite, em tua ida, em tua vinda, ao chorares, ao sorrires, Ele é forte, 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 Ele é forte. Olá, meus preciosos, graça e paz. Venho aqui agradecer a todos vocês, a igreja, os amigos que colaboraram, que cooperaram na conquista das 1000 inscrições. Então quero convidar você para que agora retomemos formando um grande exército na conquista daquelas pessoas que serão alcançadas pelo Evangelho do Senhor. Muito obrigado por seu gesto, muito obrigado por seu esforço, seu carinho e sua dedicação. Tudo isso mostra que você tem amor às vidas e quer ver o reino de Deus se propagando na terra. Muito obrigado, Deus te abençoe.